Atenção para os 5 top das campainhas velha. Podcast Cegaiado. Tu é cego? Ok, baby. Mais um podcast Cegaiada pela Vox Vision Web Rádio, olhar diferente que eterniza histórias. E Augusto Monteiro Mineiro no logo, Mazinho aqui na mesa de som, juntamente com Mocorex, Bruno Branco na produção, juntamente com Teco Barbero. Sintonize a Vox Vision, não, baixe o aplicativo e ouça esta maravilha chamada emissora de rádio de Vox Vision, coisa maravilhosa, mais um podcast Cegaiada. Tá chegando Bruno Branco e Teco Barbero para apresentar mais um entrevistado de altíssimo garbo e elegância, como todos são. Vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas que estão nos acompanhando por aqui, né? Pela Vox Vision, também pela Olhar Diferente, né? E hoje temos aí, vamos falar aí com um cara internacional, né? Hoje é uma entrevista diretamente lá da Itália e vamos falar com ele aí. Quem vai apresentar ele pra gente é você, né, Teco? E aí, como tu estás, meu irmão? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, Bruno, Mazinho, nossa maravilhosa de audiência, né? Estamos aqui para mais um programa Cegaiada. E hoje, né, Bruno, como você bem disse, e o Mazinho também, né, mais um grande entrevistado, ele que é brasileiro, mas mora no exterior, né? Ele mora na Itália, criado também lá boa parte da vida dele, né? Mas ele é do Espírito Santo e foi muito jovem para a Itália. Eu estou falando então do Tomás Frossati, né? Ele atualmente tem deficiência visual, mas adquiriu ao longo da vida. Trabalha numa empresa público-privada, a gente vai entender como é que isso funciona com ele, e ele vai contar para a gente como é a vida na Itália de uma pessoa, né, com deficiência visual que, como eu já falei, adquiriu ao longo do tempo, né? Então vai ser uma experiência diferente de todos os entrevistados que a gente já teve até agora. Muito bem-vindo, então, Tomás, obrigado por participar com a gente aqui do Cegaiada. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês pelo convite. Feliz de estar aqui em vossa companhia. Muito bom. Tomás, você, como a gente já falou, é do Espírito Santo, né? E com quanto tempo sua família se mudou para a Itália? Então, eu tinha 4 anos. Foi em novembro de 90. Agora vão ser 33 anos que eu moro aqui. Nossa, praticamente a vida toda aí, né? Sim. Tanto que eu até dá pra ouvir assim que eu nem tenho quase sotaque, mas. E quando eu vou pro Brasil, eu sou primo italiano. E aí, como é que foi essa mudança? Assim, você ficou com muita lembrança do Brasil, não teve, né? Praticamente se adaptou totalmente aí, né? Com 4 anos não deu para você sentir essa falta daqui. Como é que é? Então, algumas vezes eu voltei pro Brasil porque eu tenho ainda meus tios e meus primos aí. Então eu vim visitar várias vezes. Como vocês veem, eu também, meu pai me manteve português. Então E a gente em casa, a gente sempre manteve muito assim também a cultura brasileira, porque minha mãe é capixaba, meu pai é gaúcho. Então, a gente sempre manteve assim muito contato com o Brasil, mas também assim muito ligado à Itália. A gente se mudou aqui pro discurso da família da minha mãe, porque a gente tinha família aqui no Vêneto. Mas é também por uma questão de oportunidade de trabalho para meu pai. Ele veio fazer difusão para a igreja messiânica.
Então, depois aconteceu assim, deu bem e a gente continua aqui. Olha que bacana. E aí, então, você chegou na região do Vêneto, né? Onde tinha a sua família, mas hoje você já está há muito tempo em Roma, né? Sim, a gente depois se mudou para Roma porque, sendo assim, a capital, a gente no começo morava um pouco longe, assim, tipo uns 40 quilômetros de Roma, mas depois a gente se mudou para cá e eu, com tudo que a minha família mudou um pouco assim também para fora da cidade, eu continuei morando aqui, porque também depois eu fiquei cego com 18 anos. E uma cidade é sempre mais completa, assim, né? Para quem tem dificuldade, tem mais serviços. Então, e depois que a gente se mudou para cá, eu também me acostumei bem em Roma. Eu gostei como cidade e decidi de ficar por aqui mesmo porque depois assim, achei trabalho. E a gente sempre morou aqui, né? Então. Maravilha. E aí, você cresceu praticamente, né? Aí fez os estudos regulares, né? A partir dos 4, 5 anos, né? Sim. E aí, como é que era a sua vida até os 18 anos, quando você perdeu a visão? Então, foi bastante normal. Aqui, em geral, o pessoal é bastante tranquilo nesse sentido. Então, antigamente tinha um pouco mais, assim, de racismo. Não vou esconder que tinha um pouco mais de racismo para quem vinha de outro país, né? O italiano nisso era um pouco mais fechado. Mas agora, com o tempo, eles mudaram muito. Porque está tendo muita imigração, muita misturança, muito... E com o fato também que o Brasil... entrou naquele BRIC, né, que é aqueles países emergentes, assim, muitos daqui quiseram também fazer comércio. Mas assim, também a gente encontrou várias pessoas também muito abertas, graças a Deus, assim, pessoas abertas à cultura, curiosas, e então deu para viver bem aqui essa coisa assim da mudança. E aí, o que aconteceu lá com 18 anos? Como é que foi essa perda da visão? Então, aconteceu mais ou menos, começou com quase os seus 14, 15. Começa aí, né? Porque eu não perdi a visão por um problema ligado aos olhos. Eu perdi a visão por um tumor na cabeça, criado por um problema hormonal, que criou em cima dos nervos visivos, assim, e quando ele ia crescendo, ia baixando o campo visível. E só que tá. À medida que ele ia crescendo, o campo visual ficava menor. É isso. Sim. Aí eu dava para tratar com remédio, mas era bem resistente. E eu mandei para frente a coisa, né? Só que não tinha muita solução. Deveria ter me operado antes. Aí depois, lá pelos 18 anos, quando os médicos viram que as coisas não estavam indo muito bem, eu me operei. Só que eu também esperei demais e eu tinha perdido totalmente a visão. E nada. Bruno? Oi? Olá? Não, pode continuar. Achei que o Bruno ia querer fazer algum comentário, por isso que eu falei. Não, tá bom. E nada, depois que eu perdi a visão, eu continuei com a terapia. Hoje em dia eu tô melhor. E nada, entrei aqui na Itália, tem várias associações e institutos que te ensinam, assim, mesmo para quem nasce, como para quem fica cego, se render mais autônomo, como o bastão, o braille, o uso do computador com como é que se fala o screen reader? O leitor de tela. Leitor de tela. Leitor de tela, beleza. E aqui é leitor de esquerda, em fato. Isso, exatamente. E como é que foi isso aí? Por exemplo, você pesquisou tudo sozinho, seus pais é que foram atrás dessas instituições, enfim. Fala um pouco disso aí, qual que você foi? Então, eu fui muito sortudo porque na minha escola, quando você tem alguma dificuldade, aqui eu te falo de escola pública, hein? A escola pública aqui na Itália ainda é muito boa.
Quando eu fui perdendo a visão, a minha professora mesmo sinalizou para o Estado que eu estava com essa dificuldade e me colocaram uma pessoa para me ajudar. E essa professora, ela entrou em contato com um cara que sabia de coisas tipo tinha contato com depois nesse instituto onde é que eu fui, e me botou para uma pessoa preparada para pessoas cegas mesmo. Aí ele me deu as primeiras bases de braille, me ensinou como usar várias coisas assim para me ajudar o estudo. E foi a escola mesmo que abriu tudo. Depois essa menina que me veio ajudar, ela me falou do instituto e depois, quando eu terminei o ano, eu me operei mais ou menos em dezembro, os professores foram bastante gentis, me mandaram assim até para frente, assim, sem entender a dificuldade de tudo, sabe, me ter que adaptar por cada vista. E em setembro eu mesmo já entrei nesse instituto, que está aqui em Roma, no bairro chamado Eur. Não é assim nem muito qual que é o nome disso? Qual que é o instituto? Se chama Instituto Sant'Alessio. Sant'Alessio, tá. Sim, que foi aqui vem chamada isso tipo ópera pia, que é uma coisa tipo pia no sentido não de pia de de lavabo, de coisa tipo de igreja assim, né? Tipo doação. Foi uma doação que a rainha Margarita mesmo doou, porque na época os cegos aqui eram tipo para se manter tinha que fazer esmola, não tinha todos os direitos de hoje. Então, tanto que tem ainda assim na frente Instituto Sant'Alessio per i poveri ciechi, para os pobres cegos. Cegos, sim, isso. Sim. E hoje em dia, depois teve várias reformas assim a nível de Estado, tiveram que diferenciar. Não é mais uma coisa de instituto. Ali mesmo ficou também uma escola. E tinham duas possibilidades. Ou que você dormia lá, e aí eles te acompanhavam na escola, te ensinavam a fazer a autonomia, estudo, ou você podia ir e voltar para tua casa. Eu decidi de ficar lá, porque a minha família na época já tinha se mudado de novo para fora de Roma. Não ficava mais... Semelhante ao Padre Chico antigamente aqui, né? Não era assim, Padre Chico? Então isso que eu ia falar, mas muito parecido. E isso tudo é pagado pelo Estado italiano, hein? Tu não tem que pagar um tostão, tu não tem que tirar para fora um tostão. Então, olha que bacana. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Como que é a tua vida aí na Itália? Como que é a vida de um deficiente visual, né? Você contou aí que você foi bem reabilitado. Então, calcula que quando você perde a visão com a maioridade, depois de algumas lutas que as associações de cegos fizeram nos anos, a gente tem uma certa aposentadoria, um dinheiro que o NPS te passa. Isso além do fato que você trabalha ou não. Só que se você trabalha e tu passa de uma além de uma renda, eles te tiram uma parte desse dinheiro. Senão depois tu fica como... tipo, ajuda de custo, né? Porque qualquer coisa que você tem que fazer, mesmo se você não vai sozinho, você tem que ser acompanhado, então... Você vê, igualzinho aqui, né, gente? É idêntico, né? Nossa senhora. E aqui é uma luta impressionante. A pessoa tem que ter 0,000% de renda para conseguir o tal do benefício. Não, aqui então, só que se ela um 70% vem mantido, mas eu, por exemplo, perdi um 30% porque a minha renda do trabalho me deu a possibilidade de ganhar bem. E eu passei, essa faixa de renda também é bem baixa, hein? Então tem que estar realmente em trabalho mísero, mas qualquer um cego que trabalha passa daquela renda. Então, mas isso não importa, afinal de contas. Então, o que parece muito justo, né? Porque você trabalha, né? Ganha um valor razoável e aí complementa com esse valor que o Estado dá, né?
Aqui, se o Brasil Tomás. tivesse isso, hein? Nossa. Pois é. Então, por exemplo, mas eu esse também negócio do nesse sino existe, instituto, não tem, pronto, acabou. Mas o quê? Tem que melhorar muito ainda. a coisa boa é que depois, nesse instituto mesmo, eles fizeram um curso formativo para mim, aqui se chama centralinista o trabalho, não sei como é que... Você responde ao telefone e passa os vários ramal. Aqui seria telefonista. Telefonista. É claro. Aí, Bruno, quase seu colega de profissão. Eu nunca pensei que eu ia falar com um cara que faz o mesmo trampo que eu. Como diria o outro, praticamente é o que o Bruno faz mesmo. Então, Então. depois... Aham, fala. Não, só ia completar o seguinte, daí, Bruno, tem uma diferença. Ele responde a chamados também, né? Então, por exemplo, se precisa fazer manutenção, essas coisas, ele também responde, ele solicita esses chamados, você não, né? Não. Eu aqui também, não. eu faço isso, sim, também. Era pra eu fazer, então, verdade, o Bruno mas não. eu não faço. Então, isso não Tá vendo? Ainda ele assina um atestado de vagabundo ainda por cima. Olha, risadinha da Eliana. Passa a bola. Já que não tem a risadinha lá, vai a daqui, meu. Sim. Que nem alguns meus colegas também lá no meu trabalho. Total 27 chega rápido. Porque também me pagam cada 27 do mês, entendeu? Então. Igual agora. Isso é bom. Sempre quando alguém liga na prefeitura e quer solicitar alguma coisa, eu simplesmente passo a bola. Mando pra outra pessoa fazer. Passo o ramal. Ele não. Ele tem mais trabalho. Parabéns. No meu trabalho, se eu faço mais ou menos assim, eles ficam meio chateados, entendeu? Eles são meio... Aonde eu trabalho também, eles xingam, mas eu não tô nem aí, não. Então, o Tomás, ele fala isso porque ele é um funcionário público, né? E tem um emprego garantido, né? Ele não pode ser mandado embora. Você me falou que a empresa que você trabalha ela é público-privada, não é isso? Sim, aqui existe esse tipo de coisa. São, como é que se fala? Aziendas, sociedades, assim, né? Isso, é empresas. Empresas privadas, assim, particulares, mas gestida do Estado. Como tem o Estado que tem... Eu, por exemplo, faço parte do Ministério da Economia e Finança. E eles criam essas sociedades, assim, para investir o dinheiro. Como aqui, por exemplo, tem as estradas, que são... Algumas são públicas, mas algumas são privadas, assim, particulares, e vem gestida sempre para o Ministério dos Transportes, das infraestruturas e transportes. Sim. São feitos só para dar serviços ao povo, assim. Então eu tenho uma parte de contrato público e uma parte de contrato privado. Bacana. E aí, como é que é o seu trabalho em si, assim, você consegue fazer tudo, desempenhar tranquilamente, com toda acessibilidade, o que não dá certo você pede, eles resolvem, né, para que você possa executar? Isso eu teve muita sorte, porque ali onde é que eu trabalho, eles são muito sensíveis com as várias desabilidades, assim, com os vários handicaps, e qualquer coisa eles vão no tranquilo mesmo, não criam problema. Já tem outros lugares que são um pouco mais chatinhos, entendeu? Não são todos assim. E aquilo que eu gosto é que meu departamento assim daquele departamento que quando alguém não serve, vem mandado para lá. Então são aquelas pessoas que não estão mais a fim de trabalhar, de fazer bosta nenhuma, coisa nenhuma. Então eles simplesmente estão um pouco se lixando, eles gostam de falar bobagem. Então eu nisso sou muito brasileiro, adoro ficar sacaneando o pessoal. Sim. Você vê, a pessoa não perde o hábito mesmo, né? Tá lá não sei quantos anos. E o Brasil, você acha que a acessibilidade do Brasil aqui, se bem que você morou pouco aqui pelo jeito, né? Você acha que tem muita diferença da cultura italiana com a brasileira, ou você acha que não tá mais ou menos igual? Como a nível de cultura, sim, tem muita diferença, especialmente no modo de viver. Isso, no caso em questão com o deficiente, né? Eu digo. E aqui só tem mais uma outra coisa que eu sinto muito dizer isso, que tem muito menos, a criminalidade.
Aqui não tem essa coisa de assalto na rua, essas coisas não se vê. É cultura Não e se igualdade, né? Aqui não há cultura e há muita desigualdade, então o que acontece? Tá acontecendo isso aí mesmo. Aqui a única coisa que você tem que ficar de olho quando você anda assim na rua é batedor de carteira. Aquilo tem um pouco. Aquilo tem, algumas vezes, tu encontra nos transportes, nos lugares que estão bem cheios, assim, bem... Mas pro resto é tranquilão, tu pode sair qualquer hora, em geral tá... É de boa. Uma carteirinha depois, só, não tem só... problema. Eu boto aqui então, calça, entendeu? Por falar nisso, né, você obviamente tem a carteirinha, né, e você não paga um monte de coisa, né, se não me engano é isso, né, igual aqui. Tô isento em várias coisas, sim. Tipo, por exemplo, para os transportes públicos aqui em Roma, eu pago... aqui se fala abonamento, é tipo, tu paga um vale-transporte por todo mês. É assinatura, como se fosse. Isso. Assinatura, mas em vez de pagar 35 euros, pra gente eles fazem 4 euros. E quem vem comigo pode passar de graça. Porque não tem que ser penalizado por isso, entendeu? Sim. Uma coisa que eu acho interessante é isso daí. Você não precisa fazer gratuito, faz mais barato, né? Não é verdade? Eles têm condições de pagar, porque além do emprego ainda tem o auxílio do governo. Mas, assim, por exemplo, aqui no Brasil, um ônibus vale 5 conto, por exemplo, dá emprego pro cego e paga um só, né? E pronto, não precisa ser grátis. Mas sei lá, viu? É difícil. É outra cultura, né? A única coisa que eles fazem próprio isso. Eles fazem isso também. Quem te acompanha, se você vai, pode entrar de graça, porque eu não tenho que pagar dobro. Eu não tenho que ser penalizado por isso. Por exemplo, a gente também tem outra coisa aqui, um direito chamado Lei 104. Então eu posso comprar... Aqui tem o imposto. Cada vez que tu comprar alguma coisa, tem uma média de 20% ou 22% de imposto. Em vez de pagar 24%, eu pago 4%. Então, tá vendo? Em vez de pagar 22%, eu pago 4%. Tipo, quando eu compro um telefone ou computador, tem que ser alguma coisa que te ajude também na tua autonomia. Tem que justificar isso. Claro, né? Tá certo. Sim. E vamos só acertar um negocinho que eu falei aqui de graça e escambau, porque tem gente pagando. O imposto que paga, o pessoal que paga imposto é que vai acabar pagando essas passagens que o cego, o deficiente, o idoso anda de graça, entre aspas, né? Como não tem remédio, não tem nada de graça. É tudo o imposto que tá pagando. Então tá errado esse negócio de falar que é de graça. Não é de graça. Pagamos Nada impostos para isso. Nem injeção na testa. Não, mas aquilo que eu falo para algumas pessoas, né? Você quer meu direito? Pega também todo o resto. Eu posso te dar todo o meu dinheiro, todos os meus direitos. É isso mas mesmo. Dado que eu tô com isso, eu aproveito de todos os meus direitos. Eu também compro meus deveres como cidadão. Exatamente. Tudo aqui é baseado tudo nisso. É isso mesmo. Então, essa é uma cultura legal, né? Mas temos que lembrar que a Itália é uma cultura antiga, nós vamos chegar lá em um dia. Fala, Faustão. Esperamos que sim, né? Não, eu queria perguntar, Tomás, e como é que é essa convivência com outras pessoas com deficiência, ou foi, né? Não sei hoje se você tem contatos, e as diferenças, né, que você sente aí. Então, eu sinto muita diferença. Quando eu estive no instituto, eu compartilhei o quarto com outro garoto, que eram quartos múltiplos, assim, né? E tinham também meninas e tinham pessoas idosas. Então, lá me deu a possibilidade, assim, de mim aprender que tem outras situações, E eu notei muita diferença entre quem nasce e quem fica cego. Isso muito. Mas deu para aprender muito, aqui onde é que eu moro, são casas também desse ente, desse Sant'Alessio, que eles alugam por um preço mais baixo para quem é cego, assim, né? Sempre doações. Então a gente tem Olha! E aqui onde aqui onde é que eu moro, aqui tem mais ou menos uns 20 cegos que moram aqui. Nossa. E dá para me encontrar com eles e tudo. A única coisa é que eu só acho eles um pouquinho tristes, entendeu? Se eles fossem brasileiros que nem a gente gostassem de rir, seria melhor.
Mas então, peraí, só para eu entender bem isso aí. Você e outras pessoas com deficiência visual moram em várias casinhas aí, ou algumas casas, que pertencem ao Santalécio, e eles alugam mais barato para vocês que têm emprego ou que vivem do salário do benefício do governo, é isso? Sim. Tem vários apartamentos de vários tamanhos. Eu, por exemplo, peguei são quase 100 metros quadrados de apartamento, hein? Não é pequeno. Olha! Eu tive que reformá-lo, né? Porque tava... Eu falei pra eles, dizer que tava uma merda, desculpa, era pra fazer pra dizer que tava bom, tipo... Mas eu reformei e eles se abaixam o preço do aluguel no tempo, um pouquinho assim pra te dar uma ajuda, e não sobe mais do que isso. Pra vocês entenderem, o aluguel tá 700 euros, mentre aqui no bairro, um apartamento do meu tipo, menos de 1.400 não tá. Então, vale a pena. Sim, melhor do que tentar comprar um. Roma tá muito, muito caro. Tá absurdamente caro. E aqui também no bairro que eu gosto, porque aqui onde é que eu moro, tá na Tuscolana, é uma das ruas consulares de Roma. Como Salária, como Aurélia, provavelmente vocês já chegaram a ouvir. Sim, eu conheço. É um bairro servido muito bem. Tem de tudo. Literalmente de tudo. Em 3 ou 4 paradas de metrô eu consigo ter tudo. É um bairro que eu gosto bastante aqui. Roma, nesses anos, eu já rodei bastante, assim, como cidade, conheço bem, mas aqui eu gosto muito. Tem um parque aqui por perto. Aqui tem muito disso. Agora tá explicado porque. E você mora. Agora estamos explicando porque o patrão foi morar lá, o Liberato Júnior. Tá vendo? O homem pesquisou, falou: não, vou morar em Roma. E é lá que ele está. Eita, patrão! Vamos passear na casa do patrão qualquer hora. Bobear, nós fica por lá mesmo. A gente não mora assim muito longe, então. Olha que bacana. Você conhece o Liberato também? Você conhece o Liberato Júnior? Sim, a gente já chegou a se encontrar. Tá vendo? É o nosso patrão aqui da Vox Vision. Eita, tá pagando nós que ele mora aqui a 2 ou 3 quadras daqui. Ele mora perto, olha só. Tá vendo? Falei com a pessoa certa. Quando vocês vierem pra Itália, uma cerveja oferecida da minha parte. Oi, vamos fazer. Nós vamos ficar lá no negócio intercâmbio cultural dos cegos. E aí nós conheço o Sei, o Liberato. Aí, Seco. Vai o Teco é o mais rico de nós, ele vai pagar a passagem pra nós, né, Teco? Tá garantido. Gente não ganha coxinha aqui, vai ganhar cerveja na Itália. Exatamente. Não comemos a coxinha aqui, mas vamos tomar cerveja na Itália. Boa. Apresento também umas gatas italianas. Olha, ainda leva gatas italianas ainda por cima. Bom, bobear o esquema, não saímos mais da Itália. Podcast Cegada vai mudar pra Itália. Tutte pone a gente. No mês que vem pra Itália. Vamos. Sim. Então, Thomas, você mora sozinho aí nesse apartamentão de 100 metros quadrados, cara? Sim. Então, depois que eu fiquei cego, eu passei mais ou menos lá no instituto uns 2 ou 3 anos. Dali eu já me serviu para me aprender a ser autônomo. Eu, nesse meio depois eu não voltei para casa dos meus pais, porque eu não estava afim de ficar com eles lá fora, no fim do mundo. Eu rodei um pouco Roma. Peguei os quartos em aluguel, fiz várias experiências. E quando eu comecei a trabalhar, dado que meu salário é bastante bom e também com aquela ajuda do Estado, eu decidi que queria, na época, comprar um apartamento para mim, mas estava muito difícil também. E eles me chamaram porque você tem que fazer sempre um pedido, né? Para esse ente. Sim. Eles te botam numa lista e quando vai devagarzinho passando os nomes e chega, eles te chamam para você ver se tem alguma coisa que te interessa. E eu gostei desse apartamento e são 7 anos já que eu moro aqui, já vou quase para 8. Estou maravilhosamente bem. Que bacana. Muito legal. E a gente já está chegando ao final aqui do nosso podcast Cegaiada, passa rapidinho. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo,
para que quem quer conhecer a Itália, né? Quem tem essa vontade de sair daqui para ir morar aí, enfim. Então, é um país que vale a pena visitar, pelo menos uma vez na vida. Vale a pena ver, porque é um lugar fantástico, é um lugar onde é que se come extremamente bem, é um lugar que vale a pena visitar, especialmente Roma, Veneza, poi é um outro espetáculo do mundo, tem que ir. Eu, graças a Deus, viajei muito pela Itália e espero que todo mundo goste, assim, do país. Bel posto. Qual lugar mais chamou a atenção? De todo lugar que você conheceu, qual que te chamou mais a atenção? Aqui eu achei maravilhoso, voltaria sempre aqui. Olha, com tudo que é uma cidade assim, um pouco... Eu adoro Nápoles. Nápoles é uma cidade espetacular, se come fantasticamente bem, o lugar é bonito, eu já esteve também quando enxergava. As mulheres são fantásticas. Olha, eu ia perguntar exatamente isso pra ele, se nesse apartamento dele, de vez em quando vem umas garotas. Eita, aí bom, hein? Acho que eu vou morar com ele, viu? Foi por isso que... daqui... Foi por isso que ele não quis morar com o pai. Fez muito bem. Perfeito, parabéns. Nossa. Não, já achar uma vez é uma empresa, achar para dois é difícil. Tá vendo o seu Teco? Não, o Teco tem que tomar vergonha na cara e sair da casa do pai. Vamos morar na Itália, Teco. Um apartamento pra você, um pra mim. A Bruna fica aí porque a Bruna é empregado público, ele fica na prefeitoca. E nós vai embora pra Itália. Eu acho que eu vou pra Nápoles, hein Tomás? Trovaram na bela napolitana. Pensou? Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia mesmo, viu? Mais mama do que minha. Grande. É isso aí, meu povo. Muito obrigado por mais essa entrevista aí maravilhosa. Muito obrigado, Tomás. Espero também que você tenha gostado aí. Né? E semana que vem estamos de volta, né, Cego? Sim, uma coisa que eu achei interessante também, finalizando, ele falar que mesmo assim os cegos lá são tristes. Você vê, pobreza é alegria mesmo, porque é tudo pobre no Brasil e é tudo dando risada e faz churrasco. Sim. Mas olha disso, todo mundo me fala, hein? Todo mundo me fala, pô, o brasileiro é fantástico, tá sempre rindo, e eu sou um desses. Graças a Deus eu mantive essa... Isso mesmo, preserve essa coisa que nós tem de bom, né? Quem disse que nós é coisa ruim? É coisa boa também. Eu gosto de beber, comer e rir. E mulher. Mas, Tomás, mas só para finalizar aí, explica um pouco pra gente esse negócio aí. Por que você acha que o italiano ele é mais triste, mais, né? Se ele tem tudo aí, ele tem uma vida boa, tem né, benefícios e tal. Qual é o problema desses caras? Não sei. Eu só sei que você pergunta pro italiano como é que você tá. Mais ou menos. Podemos ir em frente. Não mandar eles pro Brasil pra dizer que é bom pra tosse. Aí eles vão ficar felizes. Tanto que eles falam pra mim, eu te vejo você cheio de problemas, sempre com um sorriso, sempre tudo bem, graças a Deus, tudo fantástico. Porque, pessoal, tem que estar assim. O importante é que... Mas o problema existe pra todo mundo, né? Basta você saber contornar eles e absorver também, porque não tornar aquele problema maior do que ele já é, né? Não é assim? Eu sei. Independente de ser italiano, brasileiro, qualquer coisa. Mas é isso aí. Tomás, obrigadão, só parabéns. tenho a te agradecer pela participação. Foi maravilhoso. Obrigado por compartilhar a sua história. Aguarde nós, tá aí aí, nós pessoal, fazer a vocês visita não... pra você aí. Aguarde, Liberato Júnior e... Opa! Nós vai lá fazer. Quando vocês quiserem, a porta de casa tá sempre aberta. Olha lá, tô lá. Amanhã tô chegando, deixa eu marcar o voo hoje. Quarta-feira eu tô aí. Eita. Vai rindo. Então O último que riu se danou, hein? Ele falou, pensei que era graça, estou no meu portão. Só que não era na Itália, né? É longe, mas não era na Itália. Mas então é isso, pessoal. Tomás, mais uma vez, muito obrigado. Foi super bacana conhecer a sua história e aí você pode acompanhar um pouco como é que uma pessoa com deficiência visual vive
no exterior, né? Vive nesse país maravilhoso que eu sou suspeito para falar, né? Eu amo demais esse país aí. E quem sabe um dia dá certo, eu vou aí, conheço vocês aí. E é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez, Mazinho, Bruno. E muito Olhar Diferente, quem tem as histórias. Até a próxima. E lembramos que ele não vai porque ele tem escorpião no bolso, porque dinheiro para isso tá cheio. Assim. É isso aí. É isso aí, meu povo. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou por aqui, né, nesse bate-papo maravilhoso. E semana que vem estamos de volta com mais uma entrevista aí de muito garbo e elegância. Tá certo, meu povo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Comente aí embaixo dizendo o que você achou da entrevista. Deixa o seu joinha lá, seu gostei. E vamos lá. Olhar Diferente que eterniza história. Continue nos ouvindo também pela Vox Vision, né? Baixe o aplicativo da Vox Vision no seu celular ou ouça-nos pela Radiosnet. Valeu, meu povo. Até semana que vem. Valeu! O podcast Cegaiada é um conteúdo compartilhado do canal Olhar Diferente, em parceria com a Vox Vision. E aí, gostou do que ouviu? Então indique a Rádio Vox Vision para os seus amigos. E vá até o YouTube, procure por Olhar Diferente, se inscreva, comente, compartilha e curta o nosso canal. Eu não sei, às vezes eu fecho o olho e fico conturbado. Por quê? Escuro. Podcast Cegaiada. Ah, por hoje chega. Morri. Logo mais um. Podcast Cegaiada.